No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê que eu exijo 10% no preço teto do Banco do Brasil, por exemplo, e na Taesa também sou bem criterioso e estipulo 8 a 9% para poder comprar essas empresas. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Primeiro de tudo, precisamos entender quais são as projeções do Banco do Brasil para este ano. O Banco do Brasil espera um lucro entre 37 a 40 bilhões de reais e teve um lucro agora no primeiro trimestre de 2024 de 9,3 bilhões. Se multiplicarmos por 4, chegaria por volta de 37,5 bilhões. E se você pegar 37,5 bilhões de lucro projetado, multiplicar pelo seu payout, a distribuição de lucros em forma de dividendos, já definida de 45%, chegaríamos em 16,8 bilhões que vai ser distribuído aos acionistas. Dividindo agora pelo total de ações no mercado, chegaríamos num dividendo de 2,94. Claro que tem os juros sobre capital próprio, que desconta 15% de imposto, mas é um benefício tributário e benéfico para a empresa e para o acionista no longo prazo. Então 2,94 dividido por 0,1, ou seja, você quer 10% para poder comprar a empresa, seu preço teto seria 29,44. Então indica que o banco não está caro. Agora outro ponto, quem comprou o banco em 2019, comprou por volta no preço ajustado de 26 a 27 reais, próximo do preço de hoje. Então, nominalmente falando, em questão de cotação, não estaria no lucro, praticamente no 0 a 0. O que fez a pessoa estar no lucro foi os dividendos, mas acabou amargando uma grande perda durante vários anos. Tanto é que em 5 anos rendeu 44% e em 2 anos rendeu 85%. Então o retorno em 2 anos foi 2 vezes maior do que em 5 anos. Mas como que isso faz sentido? O lucro em 2019 foi 18,89 bilhões de reais. E cada ação do banco estava custando por volta de 8 vezes o seu lucro. Então isso também impacta no preço da ação. Chegou a 10 vezes em 2018 e 2020 também chegou a 8 vezes. Então o banco estava quase 2 vezes mais caro que hoje. Mas esse não é o ponto. Como é de costume, o banco divulga o seu guidance, ou seja, as suas projeções para cada ano. Então a sua projeção revisada ficou em 16,5 bilhões a 18,5. Ele acabou até mesmo passando um pouquinho. Então vamos pegar o melhor dos cenários possíveis, sendo que para 2024 eu estipulei 37,5 bilhões de lucro e mesmo estipulando perto do lucro mínimo, o preço teto de 10% ainda ficou abaixo. Mas para 2019, como já sabemos que ele lucrou mais, vamos pegar o lucro máximo esperado, que era 18,5 bilhões. Então se você pegar 18,5 bilhões, dividir pelo total de ações no mercado, chegaríamos em 3,22 de lucro projetado. Agora outro ponto, multiplicar pelo payout. Naquela época foi por volta de 38%, também vamos arredondar para cima para 40%. Então chegaríamos no dividendo de 1,29. Se você dividisse por 0,1, quisesse 10%, seu preço teto seria 12,91. Naquela época estava 26,27, o dobro do preço teto. Então você, sendo bem criterioso, evita pagar muito caro e tem margem de segurança. Se você tivesse comprado outra ação naquela época, em vez de comprar Banco do Brasil porque não compensava, quem sabe uma Taesa ou alguma outra empresa que estivesse abaixo do preço teto, não teria amargado uma perda tão grande e teria um retorno melhor. Então o preço teto serve como parâmetro para você identificar se a ação está cara. Outro ponto é que o seu lucro por ação foi 3,22. E naquela época, cada ação do banco chegou a custar R$ 27,50. Vamos pegar um preço médio de R$ 24. Então, R$ 24 dividido por 3,22 daria um preço sobre lucro de 7,45 vezes, quase 50% maior do que hoje. Então, o Banco do Brasil, você precisa ser criterioso tanto na questão do PL como também no preço teto. Você acaba não pagando caro e se você comprou há 5 anos atrás, teve um retorno pior do que quem comprou há 2 anos atrás. Outro ponto é que para você investir na renda variável, no mínimo você precisa ganhar da renda fixa, senão não compensa correr riscos. Então vamos entender da seguinte forma, quem comprou há 10 anos atrás, não importa o preço, como já faz 10 anos, a empresa logicamente tem que estar custando bem mais porque cresceu o patrimônio e cresceu lucros. Comprou a 12,65. Hoje o banco está custando 27,23, dividido por 12,65, a pessoa teria uma valorização de 115%. E se você jogar 115% na fórmula de juros compostos, chegaríamos a quase 8% ao ano.
Então, sua valorização ponderada seria esta. Para quem está em dúvida, essa é a fórmula. E se a taxa de juros recentemente chegou a quase 14%, se você tirar dos 14%, 8% que é somente o ganho com a cotação no longo prazo, então 6% seria aquela conta do Décio Bazin. Porém, é uma empresa que historicamente paga um dividendo acima de 7%. Então, se você comprar quando a empresa está pagando um dividendo abaixo de 7,3%, teoricamente, você estaria comprando abaixo da média, pagando muito caro. Então, no mínimo do mínimo, estipular 8%. Mas 10% fica bem mais criterioso. A não ser, claro, quando a bolsa está nas alturas, todas as ações estão caras, aí sim, a opção mais atrativa seria o Banco do Brasil a 8%. E outro ponto, por que faz sentido estipular 8, 9 até 10% para comprar o Banco do Brasil? Vamos pegar small caps para entender a lógica. Temos aqui a Schultz, uma empresa que cresce bastante, e a Taurus, que por mais que vem caindo o lucro e está passando por um cenário um pouco mais difícil, no médio prazo teve um crescimento bem alto e é uma empresa bem pequena com um ótimo cenário pela frente. Todas essas empresas têm um crescimento maior do que 20% ao ano, da Taurus chegando a 25% ao ano. Então qual que é a lógica de você estipular 6% para comprar o Banco do Brasil, sendo que o crescimento é bem menor e justamente o seu principal retorno vai vir dos dividendos, diferente de uma small cap? Como elas crescem muito mais rápido o seu lucro, você estipula 6% este ano e digamos que o preço atual esteja beirando 6% do preço teto, no outro ano ela vai crescer mais 20% do seu lucro e vai subindo mais e mais. Então o Banco do Brasil, seu principal retorno vai vir de dividendos, tem um crescimento bem mais lento, então naturalmente você precisa estipular um dividendo maior diferente dessas empresas com crescimento muito mais alto. Outro ponto é que você não tem bola de cristal, não tem como você saber quando uma ação vai cair ou vai subir. Em 2019/2020 no começo, o Banco do Brasil tinha uma projeção de crescimento no seu lucro. Aí veio a pandemia, algo que ninguém esperava, e o lucro desabou. Como você estaria comprando beirando o preço teto de 6%, amargou todo esse prejuízo. Claro que quem não vendeu, basicamente em questão de valorização está no 0 a 0 e colheu os dividendos, mas teve uma valorização, um rendimento aliás pior do que quem comprou em 2022 há muito menos tempo. Então você consegue observar que há um padrão no Banco do Brasil. Quando sua cotação está abaixo do preço teto estipulando 9, 10%, é porque o banco está barato. Quando está beirando 6% e você não tem mais margem, é porque o banco está caro, o que aconteceu em 2019. Ele lucrava 2 vezes menos do que lucra hoje e custava o mesmo preço. Então não tem lógica, o preço teto serve para dar um norte e saber em qual ação aportar na sua carteira para otimizar o aporte. Principalmente quem investe pouco, precisa investir de maneira inteligente porque precisa otimizar o seu dinheiro. Se você conseguir uma rentabilidade de 10, 12% no longo prazo, porque comprou empresas caras, não faz sentido investir na bolsa. Essa rentabilidade você consegue na renda fixa. Então você tem que investir na bolsa com mentalidade de ganhar 15, 18 a 20% ao ano. Agora outro ponto que se aplica mais para a BB Seguridade ou para a Taesa, ambas as empresas têm um payout bem elevado, eu quero que você pense comigo. O payout é a destinação do seu lucro em forma de dividendos para o acionista. Então a BB Seguridade tem um payout médio de 85%, então somente 15% fica no seu caixa para novos investimentos, modernização, aquisições e por aí vai indo, ou seja, para crescimento. Sem ser, claro, o crescimento orgânico e natural da empresa. Mas é uma empresa num setor de baixo crescimento, não é explosivo e as suas operações naturalmente é mais lento, ou seja, um baixo crescimento pela frente, que também é acarretado pelo seu payout ser bem robusto. Então essas empresas, quando o seu principal retorno vai vir dos dividendos, já que a cotação praticamente não se alterou em 10 anos, ela custava a mesma coisa que hoje, até mais caro. Claro que teve oportunidades a 18, 20 reais, porém no longo prazo não cresceu a cotação como se fosse um fundo imobiliário. Seu principal retorno vai vir dos dividendos, tanto é que uma parte significativa da sua receita vem através de juros. Dito isso, qual é o sentido de estipular 6% para a BB Seguridade? Se for para ganhar 6, 8, 10% ao ano, a renda fixa acaba pagando. Então é ideal ser bem criterioso porque o crescimento é lento e o seu principal retorno vai vir dos dividendos, principalmente da BB Seguridade, empresas de seguros, empresas com alto payout no setor de energia elétrica. Já Banco do Brasil tem um payout de 45%, por isso que ele consegue crescer lucros e cotação muito mais rapidamente que BB Seguridade. Então você até poderia estipular 8, 9% para Banco do Brasil. Porém, para a BB Seguridade, o ideal é ser mais criterioso que o Banco do Brasil.
E por fim, você não vai investir em somente um ativo. Você provavelmente vai ter 8, 9, 10 ações na sua carteira. Eu só tenho 6 ações porque no momento na minha carteira é o suficiente, mas com o tempo eu vou adicionando mais. E hoje eu teria para aportar em ações na minha carteira em Banco do Brasil, que está abaixo do preço teto estipulando 10%. Não poderia aportar na Irani. O Bradesco eu estipulo 8% porque é um banco em recuperação, por isso a cotação está abaixo. Então é um cenário diferente do Banco do Brasil, que está com um lucro recorde. Na Home eu poderia aportar, então eu teria oportunidades. Mas digamos que por eu ser criterioso e o Banco do Brasil estipula 10% de dividendos e o seu preço atual estaria acima do preço teto, eu ainda teria oportunidades. Não precisaria me desesperar. Então, por mais que você seja criterioso com ações, sempre vai ter alguma ação abaixo do preço teto. Você não vai investir em somente um ativo. Então você vai investir, claro, nos ativos que mais compensa. Então naquele ano seu aporte foi mais direcionado naquela ação, no outro ano em outra, e assim vai indo. Às vezes pode acontecer da grande parte das suas ações estarem abaixo do preço teto, indicando que a bolsa está barata, e se você for criterioso, são ótimas oportunidades. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.